Fala galerinha, mais um exemplozinho para a gente trabalhar a nomenclatura. Agora dica de número 5, eu estou introduzindo uma variável que é a presença da insaturação entre carbonos, nesse caso uma dupla. A dupla ou a tripla, as regrinhas seriam absolutamente as mesmas. Aqui não há necessidade nenhuma da gente definir cadeia principal, porque o composto não é ramificado, ambos são lineares. Quando eu bato o olho nas duas estruturas, eu percebo que a diferença entre elas é exatamente a posição da dupla ligação dentro da minha cadeia. E se ambos são diferentes quanto à posição, a nomenclatura precisa trazer essa informação para a gente. E, portanto, para identificar a posição delas, preciso numerar a minha cadeia a partir da pontinha mais próxima a essa dupla ou tripla dentro da minha estrutura. Então, no composto de cima, a gente começa da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ok? No composto de baixo, tanto faz, porque a dupla está exatamente no meio da minha estrutura. Então eu vou começar também da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então eu percebo que no composto de cima, a dupla começa no primeiro carbono. Ela está entre o 1 e o 2. No composto de baixo, ela começa no segundo, está entre o segundo e o terceiro. Então sempre a gente usa os menores números possíveis para identificar posição, seja de insaturações, de ramificações, de grupos funcionais. Sempre que eu puder atribuir números, eu utilizo os mais baixos possíveis. Tá legal? Então, na hora da gente utilizar esses números 1 e 2 na nomenclatura, a gente tem duas possibilidades, ok? A primeira delas, com 4 carbonos, but. A ligação dupla, eu uso o infixo "en", e a terminação "o". Esse é o buteno, tá ok? Embaixo, 1, 2, 3, 4 carbonos, esse é o but. A dupla ligação usa o "en" e o "o" como terminação. Os dois são butenos, a diferença é a posição. No de cima, a dupla começa no primeiro, no de baixo, ela começa no segundo. Então, nós vamos inserir esse número à frente. Então, esse é o 1-buteno e esse de baixo é o 2-buteno. Esse número identifica o carbono no qual a dupla ligação se inicia. Mas há uma outra possibilidade que eu aconselho que vocês utilizem mais, tá ok? Quando a gente tiver mais informação a ser identificada em relação à posição, o ideal é que você sempre insira o número da forma como eu vou fazer agora. Como esse número está relacionado à posição da dupla, ele vai anteceder o infixo dentro da palavra. Então a gente vai aqui utilizar o but e antes do "en", esse número vai aparecer entre hífen. Então but 1-eno para o composto de cima e but 2-eno para o composto de baixo. Tá legal? Então, eu prefiro sempre utilizar essa nomenclatura com um número antecedendo a informação que ele tem que identificar a posição. Eu acho mais adequado, principalmente porque você já vai carregar essa regra para os compostos mais difíceis que à frente a gente vai trabalhar. Tá legal? Então, mais uma dica pra gente. Assinem o canal, tá legal? Mais dicas vão surgir e a gente vai se ajudando. Um abraço. Tchau, tchau.